mais fácil, popularizou, mas por outro lado, não é automática a cobrança, o aplicativo não vai cobrar se você teve lucro, você que vai ter que ir atrás, e como que você vai atrás? Exato, O que acontece? Hoje, a gente tem alguns aplicativos que eles funcionam como calculadoras para você e facilitam esse processo, mas você vai fazer isso à parte por conta própria. Então é assim, nem a Receita e nem o banco fazem isso automaticamente para você. O que acontece? As notas de corretagem são os documentos emitidos toda vez que você faz uma compra ou venda de ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, aqui na B3. Então, você, quando faz essa operação, vem uma nota de corretagem. Então, você tem dois caminhos. Você abre lá uma planilha no Excel, digita o que foi o valor de compra, o valor de venda, tipo da ação, quantidade, vai fazer isso no ano inteiro para cada operação, ou seja, se você opera bastante, isso vai te dar bastante trabalho. Se você operar pouco, vai ser um pouco mais simples, mas você tem que ter esse controle. Ou o que tem acontecido hoje. Muitos sites, você manda os PDFs das notas de corretagem e eles automaticamente calculam tudo para você, sem você ter trabalho. Então, hoje tem surgido essa possibilidade para os contribuintes, então você paga lá uma mensalidade, um valor anual, e calcula automático para você. Então, são calculadoras de renda variável. Mas, se você apurar por conta própria, você não precisa disso. Se você não apurar, você vai precisar de um apoio. Mas, de uma forma ou de outra, é importante que você faça. Porque se você não fizer, você acaba tendo problema. Seja de não pagar o imposto que você devia, ou seja de não aproveitar o prejuízo. Porque assim, imagina a seguinte situação. Você vendeu ao longo do ano e teve prejuízo. O prejuízo você pode utilizar futuramente para abater de ganhos. Então, eu hoje vendo lá uma ação na B3 e perco. Amanhã eu ganho. Eu posso usar o prejuízo que eu tive para abater do ganho. Só que se eu não tenho isso apurado, eu não consigo. Mas aí quando vem o informe de rendimentos lá, né, do aplicativo no fim do ano, ele já não está indicando isso? Não. E é aí aí que tá o pulo do gato. Exato. Ele não indica isso. Não indica. Porque o que acontece? Às vezes, a gente fica um pouco mal acostumado, por quê? As aplicações financeiras, no geral, elas têm retenção de imposto de renda na fonte. Então, o imposto que eu devo, o banco já reteve. Então, isso funciona para aplicação de renda fixa, fundo de investimento. Você recebe o informe, ele vai indicar para você, esse aqui você joga em rendimento isento, isso aqui é rendimento de tributação exclusiva e resolve sua vida. Quando a gente fala de ações, não é tão simples, porque as ações, elas demandam uma apuração. E uma apuração que vai variar de caso a caso, vai variar dependendo do que você já tinha de ações, porque às vezes você comprou mais ações e aí você vai compor um outro custo de aquisição, então você vai somar nas que você já tinha para saber qual que é o seu custo real. E aí cada contribuinte vai ter uma situação, o banco não tem como saber. Assim, de antemão. Sim, mas aí quando você vai preencher, você pega lá aquele pergaminho ali de tudo que você comprou e vendeu, o informe, né, no fim do ano, e você vai abastecendo no sistema da Receita. O sistema não vai calcular ali o quanto que você ficou devendo ou pagou? Não. Aí você vai ter que fazer um por um. Gente, chocada. E é isso que acontece. É muito comum, eu diria para você que uma quantidade muito grande de pessoas que hoje investe na bolsa aqui na B3 não apura, não acompanha. Então, assim, as pessoas vão lá, compra, vende. E aí, a complexidade é grande porque uma coisa é você vender no mercado comum, outra coisa é você fazer day trade, outra coisa é derivativo. Cada uma das situações, fundo de investimento imobiliário é diferente das ações. Dava para fazer 10 lives, viu, gente? Sim. Cada live para um tipo de investimento. Então, eu diria assim, ao longo do ano, o contribuinte não pode deixar para ver isso só na época do IR. Precisa ver ao longo do ano. Seja ele próprio fazendo, seja buscando uma assessoria especializada para ajudá-lo a fazer, mas não pode deixar por IR, porque quando deixa no IR, o estrago já está feito. E aí é muito comum das pessoas descobrirem que tem imposto de atraso para pagar, ou descobrir que tinham prejuízo e que nunca utilizaram, e às vezes pagaram e não precisavam pagar. Então eu acho que o segredo aqui ao longo do ano é organização, e também acompanhar cada situação, né? E entender, poxa, se eu opero na bolsa, eu preciso ter alguns cuidados. Se eu vendo bitcoins, eu preciso ter alguns cuidados ao longo do ano, para quando chegar na declaração, tá tudo certinho e você ter os maiores benefícios Nessa hora possíveis. eu respiro aliviada, que eu tô só no CDB, então não tem essa dor de cabeça e tá tudo verdade. bem.